A estática crepita na tela, como se o tempo estivesse preso em um loop. Uma gravação VHS tremeluz, granulada, mostrando a estação central do metrô em 1995. O relógio na parede marca 23h58. As luzes fluorescentes piscam, lançando sombras longas sobre os azulejos sujos. Um trem vazio desliza até a plataforma, o som dos freios ecoando como um lamento. As portas se abrem com um chiado. Silêncio. Ninguém desce, exceto por uma figura. Um capuz preto cobre seu rosto e ele se move rápido, quase desfocado, sumindo na multidão antes que as portas se fechem. A fita corta abruptamente e a tela fica preta. Quem era ele? E por que o trem estava lá se o último horário era às 23h30? Era uma noite abafada de 1997 e Léo, 17 anos, estava sentado no chão do porão de sua casa, cercado por caixas empoeiradas. O cheiro de mofo e papel velho enchia o ar. Ele segurava a fita VHS que acabara de encontrar em um baú velho do pai, um ex-funcionário do metrô. O rótulo, escrito à mão, dizia apenas Estação Central, 15 de setembro de 95. Léo sentiu um arrepio. Seu pai nunca falava do tempo em que trabalhava no metrô, mas as histórias que contava, sempre pela metade, tinham um peso estranho, como segredos mal guardados. O que você viu, pai? Léo pensou, enquanto colocava a fita em um videocassete velho, o coração batendo um pouco mais rápido. A tela do videocassete esticou a imagem, mas Léo não piscava. Ele rebobinou a fita 3 vezes, tentando entender o que via. A figura de capuz parecia errada, como se não pertencesse à cena. Ele parou a imagem no momento em que o vulto desaparecia na multidão. Quem é você? Sua mente girava. Ele sabia de uma história que seu pai contava quase como uma lenda urbana. Um jovem chamado Marcos que sumiu no metrô naquela mesma noite de 1995 sem deixar rastros. Ninguém nunca encontrou o corpo. Ninguém explicou. E agora? Essa fita. Será que isso é uma prova? Léo pegou o celular, um tijolo daqueles com antena, e ligou para Júlia, sua melhor amiga. Você precisa ver isso, ele disse, a voz tremendo. Traz seu computador, é sério. Júlia chegou meia hora depois, carregando seu laptop pesado e uma mochila cheia de disquetes. O modem discado gritava enquanto ela conectava à internet, o som cortando o silêncio do porão. Isso é bizarro, Léo, ela disse, assistindo à fita. Seus olhos brilhavam com curiosidade. Júlia era uma hacker old school, uma garota que sabia furar firewalls com um computador que parecia mais velho que ela. Enquanto a fita rodava, ela digitava furiosamente procurando registros do metrô. Olha isso, ela disse, apontando para a tela. Não tem registro de nenhum trem depois das 23h30 naquela noite. Oficialmente, esse trem não existe. Léo sentiu um frio na espinha. Um trem fantasma? Então Júlia encontrou algo pior. Todo ano, no mesmo dia, 15 de setembro, alguém desaparecia no metrô. Sempre sem explicação. Sempre sem testemunhas. Léo segurava um pedaço de papel amarelado que encontrou no baú. Um bilhete que supostamente era de Marcos. A caligrafia era apressada, quase desesperada. Se você está lendo isso, não pegue o último trem. Ele leu em voz alta, e Júlia parou de digitar. O que isso quer dizer? Ela perguntou, franzindo a testa. Que trem? E por que seu pai guardou isso? Léo não tinha respostas, mas uma coisa era clara. A fita e o bilhete estavam conectados. Ele olhou para o relógio. 22h30. A gente precisa ir até a estação, ele disse determinado. Júlia hesitou, mas o brilho de aventura nos olhos dela venceu. Beleza. Mas se a gente morrer, eu te mato de novo. Ela brincou, pegando seu Walkman e enfiando os fones no ouvido. A música grunge ecoava enquanto eles saíam correndo para a noite. A estação central estava lotada, mesmo àquela hora. O cheiro de suor e metal quente enchia o ar. As pessoas se espremiam nas catracas, e o som de um toca-fitas portátil misturava Nirvana com o barulho dos trens. Léo e Júlia desceram até a plataforma, o relógio marcando 23h55. O coração de Léo batia tão alto que ele mal ouvia o falatório ao redor. E agora? Júlia sussurrou, olhando para os trilhos. Não havia trem programado, mas às 23h58, um ronco baixo começou a ecoar. As luzes da estação piscaram. A multidão parecia não notar, mas Léo e Júlia viram. Um trem prateado, velho, coberto de arranhões, deslizou até a plataforma. Não havia número, não havia destino no letreiro. As portas se abriram com um gemido, revelando um vagão vazio, iluminado por uma luz fria e azulada. Ninguém entrou. Ninguém saiu. Léo segurou a mão de Júlia, o bilhete de Marcos queimando em seu bolso. A gente entra?
Ele perguntou, a voz falhando. Antes que Júlia pudesse responder, as portas começaram a se fechar. E no fundo do vagão, uma sombra se moveu. Um vulto de capuz preto, parado, olhando diretamente para eles. O ronco do trem ecoava nos ouvidos de Léo enquanto as portas se fechavam com um clangue metálico. As luzes do vagão piscaram, mergulhando ele e Júlia em uma penumbra azulada. O ar dentro do trem era pesado, com um leve cheiro de ferrugem e algo mais. Algo velho, como se o tempo tivesse parado ali dentro. Léo apertou a mão de Júlia, seu coração disparado. A gente não devia ter entrado, ela sussurrou, os fones do Walkman pendurados no pescoço, sem som. O trem começou a se mover, mas não havia trilhos visíveis pela janela. Apenas um borrão escuro, como se estivessem atravessando um vazio. Então, com um solavanco, o trem parou. As portas se abriram, revelando uma plataforma deserta, coberta de poeira e pichações desbotadas. O letreiro da estação estava vazio, sem nome. Onde estamos? Léo pensou enquanto um frio subia por sua espinha. Isso não era a linha normal. Isso não era lugar nenhum. Léo e Júlia desceram do trem com passos hesitantes, o som de seus tênis ecoando na estação abandonada. O ar era úmido, com um cheiro forte de mofo e metal enferrujado. As paredes estavam cobertas de rachaduras, e as pichações pareciam gritar frases desconexas. Ele vê você e não olhe para trás. Júlia apontou para o chão, marcas frescas de pegadas na poeira como se alguém tivesse passado ali há pouco. Isso não faz sentido, ela murmurou, ajustando os óculos. Essa estação parece parada no tempo, mas alguém esteve aqui. Léo sentiu o bilhete de Marcos queimar em seu bolso. Se você está lendo isso, não pegue o último trem. Tarde demais. Ele olhou ao redor procurando uma saída, mas os túneis que levavam para fora da plataforma desapareciam em uma escuridão absoluta, como se engolissem a luz. Enquanto exploravam, Júlia notou algo brilhando atrás de um azulejo solto na parede. Ela o empurrou, revelando um esconderijo. Dentro, havia um diário velho, a capa de couro rachada e amarelada. Léo o abriu, e a caligrafia era inconfundível. Era de Marcos. As palavras faziam seu estômago revirar. Eles me chamam de Passageiro 47. Se você achou isso, já é um deles. Júlia franziu a testa. Passageiro 47? Quem são eles? Antes que Léo pudesse responder, ele viu algo no canto da plataforma. Uma foto antiga, meio rasgada, presa entre os trilhos. Ele a pegou, o papel áspero sob seus dedos. Era uma imagem de funcionários do metrô, todos com uniformes dos anos 70, rostos sérios. E ali no canto estava seu pai, jovem, mas inconfundível. Ao lado dele, outro homem com o rosto riscado por uma caneta preta, como se alguém quisesse apagá-lo da existência. Meu pai... Ele sabia disso. Léo sussurrou, a voz falhando. Júlia tirou o laptop da mochila, conectando-o a um cabo improvisado que ela sempre carregava. Se essa estação é real, deve estar nos arquivos do metrô, ela disse, conectando-se a uma rede precária. O módem discado gritava, cortando o silêncio. Após minutos de tensão, ela encontrou um relatório antigo, enterrado em arquivos digitais que ninguém acessava há décadas. Léo, olha isso, ela disse, os olhos arregalados. Essa estação existia, mas foi selada em 1973 depois de um acidente. Não dizem o que aconteceu, mas... todos os funcionários envolvidos desapareceram. Léo sentiu um vazio no peito. Meu pai estava aqui. Ele sabia. Antes que pudessem processar, um som ecoou pelo túnel. Um arrastar lento, como unhas raspando metal. Júlia olhou para o túnel escuro, o Walkman caindo de suas mãos. Léo, tem algo ali, ela sussurrou. Eles se levantaram, o coração de Léo batendo como um tambor. O som do túnel ficou mais alto, agora acompanhado por um sussurro baixo, quase inaudível como vozes sobrepostas. Júlia deu um passo para trás, mas o chão sob seus pés parecia instável. Léo, a gente precisa sair daqui! Ela gritou, mas antes que pudesse correr, o túnel pareceu se mover. Uma força invisível a puxou, como mão saindo da escuridão. Léo tentou agarrá-la, seus dedos roçando os dela, mas ela foi arrastada para o escuro. O Walkman caiu no chão, e de repente começou a tocar sozinho. Uma voz rouca e distorcida saiu pelos fones. Você é o próximo. Léo ficou parado, o eco da voz reverberando na estação vazia, o diário de Marcos ainda em suas mãos. O que está acontecendo aqui? Ele olhou para o túnel, onde Júlia havia desaparecido, e soube. Ele não podia voltar atrás agora. O eco do grito de Júlia ainda ressoava na cabeça de Léo, enquanto ele corria para fora da estação fantasma, o diário de Marcos apertado contra o peito. A noite lá fora parecia errada. O ar estava pesado,
e as luzes de neon da cidade piscavam como se tentassem avisá-lo de algo. Ele tropeçou nas escadas da estação central, o coração disparado, o Walkman de Julia ainda ecoando aquela voz assustadora em sua mente. Você é o próximo. Chegando em casa, ele bateu a porta, o peito ofegante. Tentou contar à mãe o que aconteceu, mas ela apenas franziu a testa, confusa. Julia. Ela não veio aqui hoje, Léo. Ele ligou para a casa dela. Ninguém atendeu. Pior, o laptop de Julia, que ele trouxe na mochila, estava ligado, mas a tela mostrava apenas uma mensagem de erro. Sistema formatado. Como se ela nunca tivesse existido. E então ele viu seu pai, parado na porta da sala com um olhar estranho, quase culpado. O que você está escondendo, pai? Léo trancou-se no quarto, o diário de Marcos aberto sobre a cama. As palavras do bilhete. Se você achou isso, já é um deles. Pareciam pulsar na página. Ele não conseguia parar de pensar na foto que encontrou, com seu pai jovem entre os funcionários do metrô, e aquele rosto riscado. Quem era ele? E por que meu pai nunca contou nada? Desesperado por respostas, Léo começou a vasculhar o armário do pai, empurrando caixas de sapatos e roupas velhas. Então, encontrou algo que fez seu sangue gelar. Um uniforme antigo do metrô dobrado cuidadosamente, mas com manchas escuras de tinta vermelha. Ou seria outra coisa? Preso ao uniforme, um bilhete amarelado na caligrafia do pai. Cumpra seu turno, ou eles voltarão. Léo sentiu o chão sumir sob seus pés. Eles quem? Léo não dormiu naquela noite. Ele ficou ouvindo o toca-fitas portátil, rebobinando a fita de Julia, mas a voz assustadora não voltou. Em vez disso, ele ouviu estática, como se algo estivesse tentando falar, mas não conseguisse. Pela manhã, confrontou o pai na cozinha. O que aconteceu na estação em 1973? Perguntou, jogando bem o uniforme manchado sobre a mesa. O pai de Léo ficou rígido, o café na xícara tremendo em sua mão. Você não devia mexer nas minhas coisas, ele disse baixo, mas seus olhos traíam medo. Após um silêncio pesado, ele cedeu. Havia um pacto, murmurou. Os funcionários do metrô, nós tínhamos que proteger a estação. Toda vez que alguém tentava contar a verdade, outra pessoa desaparecia. Era o preço. Léo sentiu um nó na garganta. E Marcos? E Julia? O pai desviou o olhar. Se você for atrás dela, Léo, o passageiro 47 vai te encontrar. O dia passou em um borrão, mas Léo não conseguia parar de pensar em Julia. Ele voltou ao quarto, tentando entender o que o pai quis dizer com o passageiro 47. Pegou a foto antiga novamente, examinando o homem com o rosto riscado. Algo no canto da imagem chamou sua atenção, uma anotação quase apagada. Chefe Almeida, 1973. Ele tentou fechar a linha. Léo pesquisou no computador velho do porão, usando o modem discado de Julia. Encontrou um artigo empoeirado. Almeida, o chefe do metrô, desapareceu após tentar selar uma estação problemática. Era ele o homem riscado? Léo sentiu um arrepio. O pacto, os desaparecimentos, a estação, tudo estava conectado. Mas antes que pudesse processar, o Walkman de Julia jogado na mesa ligou sozinho. A fita girou e a mesma voz rouca sussurrou. Encontre-me na estação, antes que ele me leve. Léo correu para a janela, o coração na garganta. Lá fora, sob a luz fraca de um poste, estava Julia, ou algo que parecia ser ela. Vestia roupas estranhas como as de uma foto dos anos 70, com uma saia longa e uma blusa desbotada. Seus olhos estavam fixos nele, vazios, como se não o reconhecessem. Ela não se moveu, apenas ficou lá, parada, o rosto pálido sob o neon da rua. Léo gritou o nome dela, mas quando piscou, ela sumiu. No chão, onde ela estava, havia apenas uma fita de cassete, idêntica à do Walkman. Ele a pegou, tremendo, e leu o rótulo escrito à mão. Volte para a estação. Agora o relógio na parede marcava 23h30. Meia-noite se aproximava, e Léo sabia que não tinha escolha. O passageiro 47 estava esperando. Léo correu pela rua, a fita cassete de Julia queimando em seu bolso, o bilhete amassado na mão. Última chance, meia-noite. O neon da cidade piscava em tons de roxo e azul, refletindo no asfalto molhado pela chuva fina. O relógio no pulso marcava 23h45, e cada passo ecoava como uma contagem regressiva. A estação central surgia à frente, sua entrada engolida por sombras, como se soubesse o que o aguardava. Léo segurou o diário de Marcos com força, as palavras do pai ecoando em sua mente. O passageiro 47 vai te encontrar. Ele não sabia o que enfrentaria, mas uma coisa era certa. Ele precisava salvar Julia, ou pelo menos tentar.
Enquanto descia as escadas, o ar ficou frio, e o som distante de um trem, um ronco baixo, quase vivo, fez seu estômago revirar. Essa é a última chance. O que está esperando por mim? Na plataforma da estação central, a multidão havia desaparecido como se a noite tivesse engolido todos. O relógio marcava 23h58 e o ar estava carregado como antes de uma tempestade. Léo ficou parado, os trilhos brilhando sob a luz fraca. Então, o ronco voltou, mais alto, mais próximo. O trem prateado, arranhado e sem letreiro deslizou até a plataforma, as portas se abrindo com um gemido. O vagão estava vazio, exceto por uma figura no fundo. Não era o vulto de capuz dessa vez, mas alguém familiar. Marcos. Ele parecia mais velho, mas não o bastante para os anos que passaram. Seus olhos eram fundos, como se carregassem décadas de cansaço. Você não devia ter vindo, ele disse, a voz rouca. Agora ele vai te querer também. Léo deu um passo à frente, o coração disparado. Quem é ele? Onde está Júlia? Marcos apenas apontou para o túnel. Você já é um deles. Léo entrou no trem, as portas se fechando atrás dele com um clangue que ecoou como uma sentença. O vagão balançava, as janelas mostrando apenas escuridão. Marcos se aproximou, o rosto iluminado pela luz azulada do vagão. O passageiro 47 não é só uma pessoa, ele disse, a voz tremendo. Ele morreu aqui nos anos 70, um acidente na estação selada. Mas ele não foi embora. Ele fica preso entre as estações, puxando outros para tomar seu lugar. Léo sentiu um arrepio. Um fantasma? Um demônio? Antes que pudesse perguntar, o trem parou abruptamente. As portas se abriram, e lá estava a estação fantasma novamente. Os azulejos quebrados, as pichações, o cheiro de mofo. Mas agora, no centro da plataforma, estava Júlia, ainda com as roupas dos anos 70, os olhos vazios. Léo, ela sussurrou, mas a voz não era dela. Você veio? Léo correu até Júlia, mas quando tentou tocá-la, suas mãos atravessaram o ar. Ela não era sólida, apenas uma imagem, como um reflexo distorcido. Você precisa quebrar o pacto, ela disse, a voz ecoando como se viesse de longe. O passageiro 47 usa o trem para caçar. Alguém sempre paga o preço. Léo olhou para Marcos, que baixou a cabeça. Eu tentei, Marcos murmurou. Tentei contar a verdade e agora estou preso aqui. De repente o ar ficou mais frio e um vulto surgiu no túnel. O capuz preto, os olhos brilhando como brasas. O passageiro 47. Sua presença parecia sugar a luz, e Léo sentiu uma pressão no peito, como se o ar estivesse sendo roubado. Você é o próximo! A voz do vulto ecoou, não de sua boca, mas de todos os lados. Léo segurou o diário, lembrando do bilhete do pai. Cumpra seu turno, ou eles voltarão. Eu não vou fugir! Léo gritou, dando um passo à frente. Se quer alguém, me leve! O vulto do passageiro 47 se aproximou, e o trem atrás de Léo começou a roncar como se estivesse vivo. Quebre o pacto, Júlia sussurrou uma última vez antes de desaparecer no ar. Léo olhou para Marcos, que balançou a cabeça. Você tem que enfrentá-lo no território dele. Pegue o trem. Vá até o fim da linha. Léo engoliu o medo, os dedos tremendo enquanto segurava a fita cassete de Júlia. Ele entrou no vagão, as portas se fechando com um som final. O rádio do condutor, coberto de poeira, chiou e uma voz metálica anunciou. Próxima parada. Fim da linha. O trem acelerou, o vagão tremendo violentamente, as luzes piscando até apagarem por completo. A escuridão engoliu tudo, e o som do trem ecoava como um coração batendo no vazio. O que está no fim da linha? Léo pensou, enquanto o mundo ao seu redor desaparecia.